Para completar, te conto que Flaco Lopes aceita renovar seu contrato de novo com o Palmeiras. Já o Palmeiras registrou prejuízo de 124 milhões de reais nos primeiros 6 meses desse ano. Danilo na mira da Atalanta. Tem informação do Palmeiras. Bora falar também sobre o Flamengo, que procura clube para um lateral que custou 42 milhões de reais. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Flaco Lopes aceita renovar seu contrato com o Palmeiras de novo. A notícia é importante diante de todo o assédio que o atacante argentino tem recebido de clubes do exterior como Spartak Moscou e até do Atlético de Madrid. O Palmeiras havia renovado o contrato com o Flaco em menos de um ano, em setembro do ano passado. Na oportunidade, ele passou a receber pouco mais de R$1 milhão por mês e teve seu vínculo prorrogado até dezembro de 29. Só que o Flaco Lopes ganha bem menos do que Vitor Roque, John Arias e também Paulinho, seus concorrentes de ataque. Cada um desses caras ganha acima de R$2 milhões mensais, ou seja, o Flaco tem salário que equivale à metade dos demais concorrentes pela posição de ataque. O Palmeiras promete aproximar o salário do Flaco Lopes, desses caras, além de estender o vínculo até 2030, aumentando também a multa rescisória. Assim descarta qualquer possibilidade de o Flaco pedir para ser negociado. A maior preocupação do Palmeiras em relação à saída do Flaco era eventualmente com o Atlético de Madrid, mas diante da indefinição em relação a Julián Álvares, atacante que pertence ao Atlético de Madrid e permanece pelo menos por enquanto no clube, não se discute a chance de uma nova oferta ou de uma oferta do Atlético de Madrid pelo atacante argentino do Palmeiras que esteve na Copa do Mundo. E tem craque ignorado pelo futebol brasileiro fazendo sucesso na Major League Soccer. Nos últimos dias chegaram a especular que Evander, brasileiro de 28 anos de idade, revelado no Vasco e que hoje pertence ao Cincinnati, poderia virar reforço do Flamengo. Não é verdade. E aqui vem a curiosidade. O jogador que mais se aproxima dos números de Lionel Messi no futebol dos Estados Unidos tem sido completamente ignorado por Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e outros clubes brasileiros capazes de investir pesado. Só para você entender, o Evander tem, desde que se mudou para os Estados Unidos, 125 jogos, 60 gols e 51 assistências. Ou seja, o cara tem 111 participações em gol em 125 jogos. Aí você deve estar pensando, pô, mas é Major League Soccer, Nicola. Pois é, mas o Almada jogava na Major League Soccer antes de vir para o Botafogo e arrebentar por aqui, com números inferiores ao do Evander. Quero contar que Lúcio Acosta, que hoje é um dos destaques do Fluminense, também jogava na Major League Soccer, com números inferiores. Até o Savarino, que já fez barulho por aqui, também passou com menos destaque pela Major League Soccer. Pois bem, na atual temporada, são 21 jogos, 12 gols e 11 assistências com a camisa do FC Cincinnati. 23 participações em gol em 21 jogos. Ele é o jogador com mais assistências e com mais participações em gol na temporada, à frente inclusive de Lionel Messi. Talvez você não se lembre, mas o Evander surge no Vasco, é vendido para o Midland e chega nos Estados Unidos em 2023, primeiro no Portland Timbers, depois no Cincinnati desde 2025, atleta avaliado em 16 milhões de euros. Estou para contar para vocês que se ele for contratado para jogar no Brasil, meio atacante que veste a 10 e é capitão do seu time, seria titular absoluto em qualquer clube do Brasil. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o meio atacante Maurício não desfalcará o Palmeiras. O jogador que chegou a pegar um jogo de suspensão pelo STJD por ter acertado o Kaká no jogo contra o Vitória foi absolvido, ou melhor, ele teve sua pena convertida em advertência, dessa maneira está apto a continuar jogando pelo Verdão. E o Flamengo procura clube para Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio comprado por 42 milhões de reais, que está emprestado ao River Plate. Já contei para vocês, o River está fazendo força para devolver o Matias Vinha antes de dezembro, quando se encerra o empréstimo. River Plate pagou 2 milhões e 700 mil reais pelo empréstimo e teria a obrigação de compra do Matias Vinha por 27 milhões de reais se ele disputasse pelo menos 50% dos jogos. Para não correr esse risco, River Plate passou a colocar o Matias Vinha para treinar parte, ele nem atua ao lado do restante do elenco. E adiante desse cenário, com a pressão do River Plate para devolver o Matias Vinha, que o Flamengo está no mercado em busca de interessados no lateral esquerdo uruguaio, que já viveu grande momento com a camisa do Palmeiras e da seleção uruguaia, mas perdeu capacidade física. Um grande problema em relação ao Matias Vinha é seu salário de R$1 milhão por mês. A pergunta que eu deixo para você que está me assistindo,
Escreva no espaço para comentários o seu time do coração e se Matias Vinha seria um bom acréscimo. E o que você pensa sobre esse salário de R$ 1 milhão por mês? Só para completar, registra aqui Lohan, meio atacante do Flamengo, pode parar no Granada. As tratativas com o time espanhol já começaram, o Flamengo dá uma prioridade para a venda do atleta em definitivo, o Granada tenta convencer o Flamengo de que o empréstimo pode ser a melhor opção. O Palmeiras registrou prejuízo de R$ 124 milhões nos 6 primeiros meses desse ano. Isso significa que Leila Pereira gastou 124 milhões a mais do que arrecadou no primeiro semestre de 2026. É só importante lembrar que para os clubes de futebol, o primeiro semestre é pior em termos de arrecadação do que no segundo. Os clubes costumam ter mais dinheiro à disposição no segundo semestre, porque é quando se pagam, por exemplo, cotas de TV, premiações por títulos e vendas de atletas. Palmeiras teve esse resultado muito ruim do ponto de vista financeiro também, porque optou por não vender atletas do time principal. Foram vários os jogadores especulados por clubes do exterior, mas a Leila Pereira, como eu disse para vocês, colocou na cabeça que precisa ser campeã da Libertadores antes de deixar a presidência do clube em dezembro do ano que vem e vai dar prioridade para a venda de atletas que não são tão importantes assim. Se houve um prejuízo de 124 milhões, é importante contar que o Palmeiras registrou somente no mês de junho 58 milhões de déficit. O endividamento saltou para 822 milhões de reais. Esqueci de uma parte importante. Se o Palmeiras teve um prejuízo acumulado de 124 milhões, o orçado para esse mesmo período era de um prejuízo de só 19 milhões, só para vocês entenderem como as contas não vão bem. Receita Alviverde de 432 milhões de reais, o orçado era de 619 milhões de reais, há um vácuo bem grande, de quase 200 milhões a menos arrecadados do que haviam sido planejados. Só para completar, contar que o Palmeiras precisou recorrer a um empréstimo de 20 milhões de reais e esse tipo de movimento costuma ser normal nos times de futebol, mesmo levando em consideração que o Palmeiras é o segundo mais rico do país. A saideira sobre finanças do Verdão, a previsão ainda nesse momento é de que o clube termine a temporada com 1 bilhão e 200 milhões de reais de receita e um superávit de 11 milhões e 200 mil. Quero te ouvir sobre o tema. Leila Pereira faz boa gestão? Esse número de 124 milhões de reais de prejuízo no primeiro semestre te assusta? Ou o que vale é título no fim da temporada? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião, beleza? E o Danilo, volante do Botafogo, entrou na mira da Atalanta da Itália. Volante que quase se transferiu para o Palmeiras, o Botafogo recusou 30 milhões de euros, jogador que não quis se mudar para o Zenit e que agora interessa ao clube do Calcio. O problema é que a Atalanta oferece 25 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 147 milhões de reais. O Botafogo já recusou 30 milhões de euros e sonha com até 40 milhões de euros. Dos 147 milhões que a Atalanta sinaliza, para os 236 milhões de reais que o Botafogo quer, há uma grande distância. A curiosidade é que, se não quis se mudar para o Zenit, o Danilo gosta da ideia de se mudar para o futebol italiano e faz força para que o negócio aconteça, mas imagino que não há nenhuma possibilidade de Botafogo aceitar uma oferta menor do que aquela que ele teve do Palmeiras alguns dias atrás para se ver livre do atleta. E você? Pediria quanto para vender o Danilo? Será que o Botafogo errou quando recusou a proposta do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?